pedindo para que Ele possa estar na nossa presença aqui neste lugar, falando aos nossos corações. Convido os irmãos que puderem a se colocarem em pé. Vamos já começar com uma oração e um louvor ao nosso Deus. Senhor Jesus, Pai, nós nos colocamos em Tua presença, ó Pai, gratos porque o Senhor é um Deus santo, poderoso, maravilhoso, Pai. Um Deus que cuida de nós, um Deus que olha por nós, Senhor, que nem chuva, vento, sol, frio nos afastem do Teu amor, ó Pai, nos impeçam de estar aqui, ó Pai, para Te honrar, para Te louvar e para Te engrandecer da melhor forma, Senhor. Cuida dos nossos corações, Senhor, conduza-nos, ó Pai, por um caminho onde possamos Te encontrar, Senhor, nessa noite. E esteja presente aqui neste lugar. Nós sentimos a Tua presença real aqui, Senhor. Obrigada por tudo. Te entregamos essa noite. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, graças te damos, ó Deus, por nossas vidas, por esse momento, por essa oportunidade, por essa chuva que cai sobre a terra, Pai. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Pai, porque estamos aqui, Senhor, reunidos como um só corpo, ó Deus, para declarar que Tu és santo, que Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Ó Pai, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Ó Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Ministra em nossos corações, que possamos sair daqui diferente da forma que entramos. E continue ministrando em nosso coração durante a semana. Que possamos continuar meditando na Tua palavra, naquilo que o Teu Espírito Santo tem falado conosco e quer falar conosco diariamente. Receba o nosso louvor, Senhor. Nós Te adoramos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que chuva, hein, irmãos? Glória a Deus, né? Depois de tanto calor e ainda está abafado. Mas graças a Deus o Senhor mandou essa chuva. Dificultou um pouquinho a chegada até aqui. Mas glória a Deus, nós estamos aqui. Glórias a Deus, nós estamos aqui para louvar a Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele que nos sustenta, Ele que nos fortalece, Ele que nos ensina, Ele que está com cada um de nós nessa caminhada, nessa vida, até que Ele venha. Amém. Estamos estudando Eclesiastes. Cada domingo é uma temática diferente, né? E hoje nós vamos falar sobre as riquezas. As riquezas não dão sentido à vida. E quantas vezes, quantos momentos a gente acha
que a riqueza dá sim sentido à vida. Quem de nós um dia não achou que a riqueza poderia nos ajudar e nos trazer alegria, nos trazer grandes realizações, nos trazer o sentido da vida? Muitas vezes, sim, a gente se encontrou pensando que as riquezas podem nos trazer alegrias, momentos de alegria, sim, porque através de coisas, de realizações que o dinheiro nos proporciona, sim, nós conseguimos esse momento. Mas sentido à vida, será, irmãos? Será? Eu tenho essa certeza que não, que o dinheiro, que a riqueza não traz sentido à minha vida. E os irmãos, como tem sentido isso? E o mundo, o dia a dia, a gente tem essa percepção, né, do mundo. Cada dia que passa a gente vê, né, as pessoas sendo consumidas pelo consumismo, pela busca de querer, de ter, de conquistar. E no sentido certo, não é errado, não. Quantos de nós aqui não quer desfrutar das coisas que as riquezas podem nos proporcionar, principalmente nós que somos pais e quer proporcionar coisa aos filhos, né? Mas meditando em Mateus 6:21, que diz: onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Que nós possamos meditar nesse versículo e através do que será dito na mensagem de hoje, que a gente possa meditar, né, no sentido da vida, nas coisas que muitas das vezes a gente acha que dão sentido à vida, que nós possamos estar atentos na palavra de hoje, assim como nos domingos anteriores, e que a gente possa fazer uma reflexão da nossa vida, da onde a gente tem depositado a nossa confiança, o nosso seguro de vida, tudo. E que no fim todos cheguem à conclusão e à certeza que o único sentido da vida, irmãos, é no Senhor. É depositando, confiando tudo sempre nele. Que Ele que nos dá a vida e nos faz entender o sentido dela. Amém? Eu vou passar por um momento de intercessão. Quero convidar os irmãos a estarem orando junto comigo também. Eu não vou convidar ninguém aqui à frente, eu mesma estarei orando. A Jusa pediu oração pelo Alexandre, que estará passando por um procedimento cirúrgico. Que o Senhor continue cuidando, né? Direcionando, abençoando a vida dos médicos, na recuperação. Algum irmão tem algum pedido e gostaria de levantar sua mão e falar? Marli? Amiga Camila? Recuperação do irmão Abraão. Samuel, que a Leila colocou no grupo. Mais alguém? Eu quero estar pedindo que os irmãos estejam orando pela vida do Rê. Desde o ano passado, ele tem passado por problemas intestinais, né? E às vezes ele tem alguns picos que ele piora. E eu peguei no pé e falei: dessa vez você vai marcar o exame, vai marcar o médico, vai marcar os exames e vai fazer tudo o que for preciso. Aí o médico já pediu endoscopia, pediu colonoscopia, pediu teste de lactose, pediu uma bateria de exames, irmãos. E a gente sabe que homem é mais manhoso para essas coisas, né? Ele fez o exame de endoscopia, graças a Deus foi tudo bem. Agora ele precisa passar pelo preparo da colono, que é mais chato. E ele ia até começar o preparo, mas por causa do trabalho, como é complicado fazer preparo trabalhando, então a gente vai adiar um pouco. Mas que os irmãos estejam orando pela saúde dele, para que o Senhor continue pondo as mãos e, se tiver alguma coisa, para poder descobrir e tratar o quanto antes, né? Mas vamos estar orando por cada irmão aqui também. Nós lembramos da irmã Rita, né, que tem passado por essa enfermidade
da coluna e da perna dela. Nós lembramos da irmã Maria das Neves também, que às vezes se queixa de dor. A tia Edna. Irmãos, essa é a nossa vida, né? Quem aqui não tem passado por lutas, por enfermidades, por questões emocionais, por questões financeiras? São tantas coisas que nos cercam, né? Mas eu louvo a Deus que nós tivemos a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus e hoje nós estamos aqui para depositar tudo no altar do Senhor, confiando que Ele conhece o mais profundo de cada um aqui, que Ele já está cuidando de todas as coisas. E que Ele guarde o nosso coração, porque o nosso coração é ansioso. A gente quer tudo para ontem e não é assim que funciona, né, irmãos? Então, quero convidar aqueles que puderem se levantar, aqueles que quiserem se ajoelhar, fiquem à vontade. Vamos estar levantando um clamor por essas vidas que foram levantadas aqui, pelos nossos irmãos que têm enfrentado dificuldades e por nossas vidas. O Senhor conhece o íntimo de cada um aqui. O Senhor sabe onde cada coração tem depositado a sua fé. Então vamos orar, irmãos. Pai querido, Pai de amor, graça nós te damos, ó Deus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Nós não nos cansamos, ó Deus, de glorificar o teu nome. Muitas vezes nos encontramos cansados, abatidos, frustrados, decepcionados, ansiosos, ó Pai. Mas nós encontramos o verdadeiro Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa alegria, que é o nosso colo quando precisamos, que é aquele que nos segura, que nos levanta, que é o nosso porto seguro, que é aquele que tem nos sustentado diariamente. Ó Pai, muito obrigada por tua presença em nossas vidas. Muito obrigada por ser o nosso abrigo. Muito obrigada por ser o nosso porto seguro. Muito obrigada por ser o nosso Deus. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome, Pai, pelo plano de salvação. Porque um dia te encontramos, ó Pai. Porque um dia encontramos a fonte de vida eterna. E hoje nós estamos aqui, Pai, para louvar e bendizer o teu nome. Para dizer que tu és digno de toda a honra e toda a glória. Para dizer o quão grato nós somos, ó Deus, pela oportunidade de te servir, de te louvar, de te buscar, ó Deus. Mesmo em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas dores, ó Pai. Nós louvamos o teu nome, Pai. E estamos aqui nesse momento, ó Pai, para clamar também, Senhor, pedindo que o Senhor incline os seus ouvidos a cada voz que está sendo levantada aqui, Senhor. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada aflição, o Senhor conhece cada dor, o Senhor conhece cada fraqueza, o Senhor conhece cada vida aqui, Senhor. E cada um de nós estamos aqui, ó Deus, entregando em teu altar, Senhor, os nossos pedidos, os nossos clamores, ó Deus, pedindo forças, pedindo restauração, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, pedindo a paz do Senhor, pedindo que o Senhor entre com providências, ó Pai, que o Senhor abre portas, que o Senhor continue providenciando alimento, que o Senhor continue providenciando, ó Deus, o sustento, as condições, ó Deus, de pagar a sua conta, de colocar o mantimento na sua mesa, ó Pai. Que o Senhor continue fortalecendo aqueles que estão abatidos na fé, aqueles que têm sofrido e que estão com o coração aflito, aqueles, ó Deus, que têm passado por dificuldade emocional, Senhor, aquele que tem passado por enfermidade, ó Deus. E nesse momento nós lembramos do irmão Abraão, nós lembramos da Rita, nós lembramos da Maria das Neves, nós lembramos da Edna, nós lembramos do Samuel, nós lembramos do Alexandre, ó Pai. Nós lembramos de tantos outros nomes que foram levantados aqui, ó Deus, que têm passado por enfermidade, ó Deus. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor entre com a tua providência, o Senhor restaure
momento que o Senhor abre o caminho, Senhor. Me lembro da Rita, ó Deus, que está esperando ali na fila de espera, ó Deus, para passar com o especialista, para tratar da tua dor, ó Deus. Entre com a tua providência, Senhor. Nós clamamos pela vida dela, Senhor, que muitas vezes a dor física passa para a dor emocional e muitas vezes até mesmo a espiritual, Senhor. Nós clamamos pela tua misericórdia através da vida da Rita e desses outros irmãos ao qual nós falamos os nomes, ó Pai. Que o Senhor continue cuidando de cada vida, Senhor. Te peço pela vida da Camila, te peço pela vida de tantos outros nomes que foram falados aqui, ó Deus, eu não me lembro. Mas eu também entrego em teu altar, ó Deus, cada pessoa que está passando na cabeça dos meus irmãos nesse momento, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas, nós entregamos as nossas dificuldades, as nossas limitações, tudo aquilo que nós não conseguimos fazer com as nossas mãos também, Senhor, nós entregamos em teu altar. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue na direção sempre, ó Deus. Mesmo que muitas vezes, ó Pai, a gente entrega nas tuas mãos e está ali segurando, ó Pai, não deixando o Senhor agir da forma que o Senhor quer agir, ó Deus. Muitas vezes nós estamos atrapalhando a tua obra, mas que o Senhor sempre esteja no controle e que o Senhor esteja sempre trazendo paz e calmaria ao nosso coração, ó Pai, para que nós venhamos descansar no Senhor, independente da situação que nós estivermos vivenciando, ó Pai, porque não há nada que o Senhor não possa entrar com a tua provisão, ó Deus, porque o Senhor é o único que pode todas as coisas, e é no Senhor que nós depositamos, e é no Senhor que nós confiamos. Nós entregamos cada pedido, cada oração feita aqui em teu altar, ó Deus, e desde já somos gratos, ó Deus, porque sabemos que tudo que o Senhor faz é bom e perfeito e agradável, e nós confiamos no Senhor. Louvado seja o teu nome, nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de passar para os recados, eu quero agradecer às irmãs por ontem estar aqui. Foi uma bênção. O meu coração está transbordando de alegria. O da Fran também, né? Ontem foi um dia muito especial. Foi uma oportunidade muito gostosa que nós tivemos de estarmos aqui como corpo, aprendendo, dividindo experiências, e foi uma bênção. Que seja a primeira do ano de muitas que virão. Talvez de jeitos diferentes, como foi dessa vez, né, Fran? Nós montamos como se fosse uma sala aqui, colocamos bastante almofada, e foi um momento de estar como se fosse na nossa casa, conversando com os nossos amigos. E foi o que fizemos aqui. Estávamos como as amigas, como as irmãs, como o corpo em Cristo. Eu quero agradecer cada irmã que esteve aqui. Assim como eu saí muito edificada, eu espero que as irmãs tenham saído também. Quero falar um pouquinho da ação social. Os irmãos viram que eu voltei a postar a listinha de novo, né? Graças a Deus, no final do ano passado, o ministério foi muito abençoado. Entrou bastante ofertas, a qual eu fui utilizando para montando as cestas. Como caiu bastante a arrecadação dos alimentos em si, então eu estava usando as ofertas que os irmãos estavam doando para o ministério. Só que agora as ofertas já estão diminuindo, né? O que tinha em caixa já está diminuindo, então eu estou voltando a pedir para a igreja que possa fazer a sua colaboração, seja em oferta, seja em mantimento. Todo mês eu vou voltar a colocar no grupo da igreja os alimentos que nós necessitamos, e desde já eu agradeço os irmãos por me apoiarem nesse ministério. Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque essa igreja é uma igreja que ajuda, é uma igreja que abraça as causas que são faladas aqui. Então, eu agradeço a cada irmão pela colaboração de cada um de vocês que tem abençoado esse ministério. Pode passar os recadinhos agora. Neste mês, estamos falando sobre o tema
o real sentido da vida. A partir do livro de Eclesiastes, faremos uma reflexão a respeito da vida. Venha vivenciar esta experiência conosco. Nossa reforma está a todo vapor. Logo, logo, estará tudo pronto para comemorarmos os 30 anos da nossa querida igreja, todos juntos, em um só louvor. Continuem contribuindo com esta obra. Cursos profissionalizantes. Formação profissionalizante em elétrica residencial. As aulas acontecem aos sábados às 14 horas. Se alguém tiver interesse, procurar Ivanir ou Denis e solicitar a inclusão na lista de espera. Curso de artesanato. As oficinas acontecem aos sábados, a partir das 14 horas. Os irmãos podem convidar pessoas para participar. Procure a irmã Fátima, pois será uma alegria imensa ter novas pessoas conosco. Ensino Teles. Já voltamos com a nossa escola bíblica dominical. As aulas estão acontecendo aos domingos às 9 horas, aqui mesmo na nossa igreja. Pequenos grupos nos lares. Se você ainda não escolheu um pequeno grupo para chamar de seu, não fique de fora dessa grande oportunidade. As reuniões acontecem toda quarta às 19 horas e 30 minutos. Temos 3 pontos de encontro, e certamente algum fica próximo a você. Para sustentar a obra de Deus, neste lugar somos todos convidados a participar com a nossa vida e nossas finanças. Então, seja para o sustento local, obras sociais e missionárias. Faça a sua contribuição em amor através do envelope ou transferência bancária. Agora que já sabemos de todas as atividades, não deixem de contribuir com a sua oração e apoio. Contamos com a participação de todos. Uma boa semana e fiquem com Deus! Irmãos, vamos fazer então nosso momento de dízimos e ofertas. Só lembrando que estamos no mês de missões mundiais e todas as ofertas fora do envelope serão destinadas a essa campanha, tá bom? Enquanto isso, nós vamos cantar o hino Exultação do cantor cristão e depois convido o Dani a orar por nós.
Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, Jesus, pois o Senhor deu a maior oferta. E nessa noite que nós viemos louvar o Teu nome por isso. Santo, Santo, Santo Tu és, Jesus. Pai querido, obrigado, pois o Senhor é o Deus Emanuel, Deus conosco, e tem nos sustentado até aqui. E que nós possamos, Senhor Jesus, dar também a nossa vida em Tuas mãos. Senhor Jesus, que a cada passo que nós dermos de colocar uma oferta nesse gasofilácio, seja um passo de gratidão e uma oferta de amor a Ti, Jesus. Pai, abençoe as mãos que vão administrar todo esse valor, Senhor Jesus. Ó Pai, que é para o crescimento do Teu reino, para sustentar essa igreja local, Jesus. E ó Pai, esteja alimentando os sonhos nos corações dos meus irmãos. Que a gente possa cada vez mais e mais crescer em espírito e em verdade, como um corpo do Senhor, Jesus. Pai, obrigado por essa noite e obrigado por cada irmão que esteve aqui e aqueles que estão em casa, Jesus. Seja com cada um deles. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a fazerem uma reflexão, um balanço sobre como tem sido a vida até agora. Os dias que vocês têm passado, as semanas, os anos até aqui. Eles estão mais recheados de momentos tranquilos, de paz, ou com mais desafios, momentos de luta. Todos nós, irmãos, passamos por momentos desafiadores, na verdade, independente do motivo. Para uns um pouco mais difíceis, para outros um pouco mais leves. E esse louvor que nós vamos cantar, ele faz a gente relembrar a passagem de Pedro, né? Quando os discípulos estavam ali no barco e viram Jesus andando sobre as águas. E Pedro ali, numa maneira de confirmar se era Jesus, né? Ele pede: Jesus, se é você mesmo, me faz andar sobre as águas também. E Jesus prontamente atende, né? E Pedro começa a andar, mas ao primeiro vento um pouco mais forte, Pedro ficou com medo. Pedro começou a afundar e se desesperou e pediu ajuda prontamente a Jesus. Jesus, socorro. E Jesus mais uma vez estava ali para atendê-lo e resgatou Pedro. Mas questionou Pedro, homem de pequena fé, por que questiona, né? Por que tem medo? E acho que muitas vezes nós somos igual Pedro. Jesus está logo aqui, toda vez que nós precisamos, toda vez que nós clamamos. Mas basta um desafio um pouco mais forte na nossa vida e nós temos medo. E a beleza nisso, tá? É que Jesus continua ali, independente do nosso medo, independente da nossa pequena fé. Ele continua ali por nós. É aquele que nos guia, que nos conduz. Que possamos aprender, irmãos, a refletir com esse louvor também, a olhar um pouco depois do desafio, a olhar um pouco depois das ondas um pouco maiores. E ali está o nosso Deus. Amém? Convido os irmãos a se colocarem em pé.
Graça e paz, meus irmãos. Amém? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Que possamos ainda, quem sabe nessa geração, ver o nosso Senhor voltando em glória, em poder, em honra, promovendo justiça, verdadeira justiça, e nos chamando para a presença gloriosa dEle, para reinarmos com Ele. Amém? Irmãos, eu agradeço as orações, esses dias, essas 2, 3 últimas semanas difíceis, um pouco enfermos fisicamente, cansados emocionalmente pelas lutas, pelo dia a dia, nada diferente daquilo que nós como igreja, e como pessoas, não estejamos vivendo, E agradeço aos irmãos pelo tempo de oração, pelo cuidado também, comigo, com a minha família. E amém. Obrigado pelo amor e pelo carinho dos irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, cujo significado é pregador, mestre ou até professor, Eclesiastes capítulo 5. Deus seja louvado, porque com a chuva que caiu, eu falei, rapaz, os irmãos vão chegar não. Quem chegou cedo aqui para o ensaio vai estar aqui. Eu moro mais pertinho, é só descer a rua aqui, você desce com água e tudo, Mas louvado seja Deus que deu uma amenizada e nós estamos aqui. Amém. Eclesiastes capítulo 5, a partir do verso 8. Depois vamos ler um pouquinho os versos anteriores, só para fazer ali uma contextualização, também compreendendo um pouco ali da mensagem, mas a partir do verso 8 que diz assim: se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhes são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em uma posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada fica para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço, em que busca do vento? Passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida que Deus lhe dá, pois essa é a recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita para desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do seu coração. Oremos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui como igreja para te adorar. O Senhor tem sido bom, benigno, bondoso, justo, e tem nos sustentado nessa jornada. E segundo a tua palavra, o Senhor disse que vai nos sustentar até o fim o Senhor estará conosco. E embora passemos por lutas, embora passemos por tristezas, embora passemos por tribulação e até por perseguição, sabemos que essas coisas não se comparam com a glória que em nós será revelada, Senhor.
Então nós te adoramos, ó Deus, com base naquilo que está na sua palavra, que nos traz consolo ao coração. E mais uma vez estamos aqui a refletir um pouco na sua palavra. Fala conosco, trata, ó Deus, individualmente de cada um, daquilo que cada um precisa ouvir, ó Deus, muito mais daquilo que eu vou falar, porque enquanto eu, Deus, estou falando, o Senhor já falou aos corações, o Senhor trata dos corações, eu não posso, mas o Senhor pode tratar de cada coração. Então fala, age em nosso meio, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Alguns trechos desse livro indicam, tudo indica que é Salomão o seu autor, e Salomão, que embora tenha sido extraordinariamente rico, acumulou muita riqueza, internacionalmente famoso, fez muitas alianças com outras nações, alianças essas que trouxeram segurança, mas que trouxeram consigo também muitos problemas até espirituais, por causa da idolatria. Salomão teve centenas de mulheres em seu harém, teve muitas coisas, teve tudo aquilo que ele queria, inclusive muita sabedoria. Mas agora ele é um senhor de idade e que percebeu, ou que chega à conclusão, que o seu sucesso, sua vida bem-sucedida, o seu grande conhecimento, parece nos dar a entender pelo contexto do livro que não valeu muito, foi só vaidade. E talvez ele tenha chegado a essa conclusão porque a gente não identifica, ou a gente, na verdade, tem essa percepção no livro, que talvez ele não tenha encontrado a verdadeira esperança, uma vida pela fé. Porque parece que ele chega meio azedo, O livro de Eclesiastes é um livro meio mal-humorado, nada faz sentido, Vamos deixar tudo, baixa as portas, vamos embora, porque é tudo uma perda de tempo, mas é uma percepção dele, que chegando aí no final da carreira, chega a essa conclusão. Mas, na verdade, o resultado da sua reflexão, mostra que Salomão foi um homem, como eu disse há pouco, que não viveu pela fé, viveu pelo seu conhecimento, viveu pelos seus bens, viveu pelos seus recursos, viveu pelas alianças, e incorreu em muita idolatria, em muito pecado. Não é à toa que depois de Salomão, divisão, e daí para frente, a gente vai ler o livro dos reis, Senhor, é um abismo que chama outro abismo, e é um pior que o outro. Mas pelo menos, ele dá alguns conselhos aqui bem interessantes, para que desde a nossa juventude, eu já não tão jovem assim, mas possamos refletir, possamos pensar sobre a vida, sobre o real sentido da vida, que é a nossa reflexão de março, e em especial hoje sobre as riquezas que não dão sentido à vida. Senão nós não teríamos tantas notícias, principalmente em países de grande riqueza, de grande abastança, de grande produção, a quantidade de pessoas doentes emocionalmente, muitas que tiram a sua própria vida. E tantas outras circunstâncias. Mas Eugene Peterson, pastor, teólogo, escritor, diz que o livro é o mais enfático e necessário das Escrituras no que diz respeito a deixar nossas fúteis tentativas de fazer algo com a nossa vida, de modo que possamos prestar toda a atenção em Deus. Por isso que ele vai falar também lá em Provérbios sobre o temor, sobre considerar a Deus. Não só lá no final da nossa jornada, mas em toda a jornada da nossa vida, pensar em Deus, considerar a Deus, no começo, no meio e também no fim da nossa jornada. Ele é um livro necessário, e ele lança a luz sobre Deus, sobre a graça de Deus, sobre o temor a Deus. Estamos diante de um livro que traz profundas reflexões sobre, de fato, o real sentido da vida. E se a gente vai ler, não sei quem já fez a leitura de Eclesiastes, de fato você chega no final, meu Deus, realmente difícil, hein? Mas é uma crítica que, como eu disse, não precisamos esperar chegar lá com nossos 70, 80, 90 anos para fazer algumas reflexões. Precisamos parar sempre para fazer as reflexões
do real sentido da nossa vida, e o Tiago tem falado isso desde, da primeira mensagem, dessa série de mensagens sobre Eclesiastes, que nós sabemos, o começo, o meio e o fim de todas as coisas está em Jesus Cristo. Ele é a razão de todas as coisas. Precisamos pensar nisso. Muitos deixam para fazer essa reflexão sobre o sentido da vida, se valeu a pena, não valeu, por que eu fiz isso, por que eu deixei de fazer, às vezes lá no final. E alguns, até pelo orgulho, não enxergam a grande oportunidade, embora no final da sua jornada de vida, para fazer os ajustes, para fazer as correções. Por isso, Eclesiastes vem puxar a nossa orelha, nos chamar a atenção para fazermos essa revisão constante. Mas nunca é tarde para refletir, e chegando humildemente à conclusão que algo pode ser diferente, que eu posso fazer de uma outra forma, que eu preciso reconsiderar a Deus, hoje e sempre, até o último dia da nossa vida, mas hoje é o dia para nós fazermos essa reflexão. Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida? Aonde nós estamos colocando o nosso coração? Porque aqui fala de riquezas, de bens materiais, mas precisamos pensar onde está o nosso coração, porque ali estará o nosso tesouro. E pode ser as riquezas materiais, pode ser uma ideologia, pode ser um orgulho, pode ser uma prepotência, tantas coisas podem se tornar uma riqueza de grande valor na nossa vida, um jeito de pensar, um jeito de falar, um jeito de agir. Então, nunca é tarde para refletir, e chegando humildemente à conclusão de que algo pode ser diferente, primeiro buscar um conserto com o Senhor. E se eu posso ter a liberdade de comentar algo que o Zé sempre comenta em rodas menores, mas acredito que ele já falou na igreja, o pai dele, já no fim da jornada, Zé, no hospital, quando o Zé ficou lá acompanhando ele naqueles dias, internado, um conselho apenas o pai dele deu. O Zé estava esperando um sermão, Zé? O pai dele, conserta-se com Deus. Mais ou menos isso, Zé? Se conserta com o Senhor. O pai dele falou isso, era o melhor conselho que o pai dele poderia dar de alguém que, vivendo toda a sua vida, entendeu que no final nós precisamos estar com Deus, mas não precisamos deixar isso para o final. Podemos fazer e devemos fazer isso sempre. Amém? Logo, este livro, bem como toda a Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus, está para sempre nos ensinar o caminho. Nós sabemos, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E toda a palavra de Deus aponta nessa mesma direção. E há muitos conselhos, muitas experiências que a gente pode observar, e Romanos 15,4 diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, quando lemos as Escrituras, precisamos tirar delas lições, aplicações, fazer um exercício. A palavra nos provoca nesse sentido a pensarmos e a mudarmos, o que é o mais difícil. Como é difícil mudar, não é, irmãos? Eu não sei para os irmãos, mas para mim, olha que difícil é fazer mudanças, mas elas são necessárias e elas são possíveis, porque Deus é o primeiro interessado, e nós como igreja podemos nos ajudar onde temos dificuldade, e podemos mudar, podemos fazer diferente. Paulo fala sobre mantermos a esperança, e uma esperança que vai além dessa vida. E é difícil, precisamos sempre estar em contato com a palavra, sempre falando sobre isso, para mantermos os nossos olhos aqui, naquilo que precisamos fazer, o trabalho, os estudos, a família, mas manter um olho, aquele ditado de brincadeira, um olho no peixe, o outro no gato, tá lá de olho lá, fazendo o que a gente precisa fazer aqui, mas com um olhar para o alto, sabendo que aqui é passageiro. Uma esperança que vai além da vida, pois embora sabemos que há uma real complexidade na vida, e às vezes a gente entra por um caminho da futilidade também, e temos que nos deparar com a injustiça, com a vaidade. A gente vai falar no próximo domingo sobre a injustiça.
Nós que estamos em Cristo, temos a esperança e a certeza bíblica que a vida do crente é eterna. Falávamos isso, né, irmã Maria, na parte da manhã. Aquele que tem a vida, aquele que tem Cristo tem a vida. Agora, hoje. Então não somos mais desse mundo. Podemos trabalhar, conquistar, e o texto fala um pouquinho sobre isso, né? Mas o nosso olhar está para o alto. Parece que Salomão não esperava a vinda do Messias, a vinda do Senhor. Não é à toa que a sua vida apresenta, o seu histórico pregresso apresenta isso. Em palavras duras a respeito sobre a vida que ele viveu, uma vida que ele chega à conclusão que o mais importante é temer a Deus, mas no final. Então que possamos, meus irmãos, em contato com a palavra, com a experiência dos nossos erros, dos erros dos outros, dos acertos dos outros, do nosso também, sempre estar em reflexão no real sentido da vida. Ele está em Cristo, Ele está no Senhor. Nós precisamos voltar sempre para esse lugar. Mas estamos diante de um livro ou de um texto em especial que faz aí essas advertências contra as riquezas que não trazem sentido à vida. Todo homem deve ouvir a respeito dessas advertências, para que ele não viva uma vida vazia e que chegue ao final da sua carreira, ao final da sua jornada, e sobre apenas arrependimento, porque isso é duro, isso é doloroso. Chegar no final e só ter arrependimento do que eu fiz, do que eu não deveria ter feito, né, o que eu precisava fazer. Que o Senhor nos ajude a fazermos essa reflexão e este ajuste hoje. Mas, antes de entrarmos na temática em especial, que fala sobre a futilidade, sobre a perda de tempo em relação à busca pelas riquezas, eu quero pensar um pouquinho com os irmãos sobre um outro risco que nós incorremos também, principalmente como servos do Senhor, crentes em Cristo, que é o risco de viver uma falsa religiosidade, ou uma religiosidade só no falar. Vamos verificar alguns versículos aí anteriores, a partir do verso 1, onde tem uma advertência, eu quero fazer uma pequena reflexão em cima disso. Nós temos 4 advertências para a nossa vida nesse capítulo, e o primeiro está aqui no início do livro. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Que quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e controvérsias inúteis, tenha temor a Deus. Então, a primeira advertência é: o temor a Deus é melhor do que uma falsa religiosidade. O temor a Deus é melhor do que uma falsa religiosidade. Aquilo que fazemos para Deus não pode ser maior do que aquilo que Deus espera que façamos. E nós precisamos procurar nas Escrituras e fazer aquilo que Deus quer. E não entrar num discurso sobre aquilo que Deus quer que faça, ou o que a gente acha que nós queremos que Deus quer que façamos. Não podemos incorrer no risco da vaidade, do muito falar diante de Deus e fazer promessas por aquilo que não temos condição de cumprir. E pior, Deus não está esperando essas promessas. Então, o mais importante é temer a Deus, é ter um coração temente a Deus. E aqui se aplica um provérbio, um dito secular que diz que o peixe morre pela boca. E aqui no início,
Salomão está fazendo essa advertência. Você está falando muito, fazendo muitas promessas diante do Senhor e não está cumprindo. E depois ainda vai reclamar. Cuidado com a religiosidade do muito falar. Deus só espera que você o tema, que você o leve em consideração de coração. É claro que no contexto aqui de Salomão, ele está perante o templo. Ele trabalhou pela construção do templo. Nós sabemos que Deus não habita nesse lugar, Deus está em todo lugar. E precisamos temer Ele em todo lugar, não só no templo, não só nesse lugar. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Temer a Deus e considerar de coração as suas palavras nos fará falar menos, fazer menos e viver mais. Nós precisamos antes viver, esse é o meu desafio. E eu oro todas as vezes, Senhor, tem misericórdia daquilo que eu vou falar. Que essa palavra primeiro vem para mim. Porque eu estou no ensino, eu estou no pastoreio, eu estou aqui diante dos irmãos. Senhor, tem misericórdia da minha vida para que essa palavra passe pelo meu coração, mude em mim o que precisa ser mudado, para que então eu possa pregar, para que então eu possa ensinar, para que então eu possa falar. Que Deus tenha misericórdia acima de tudo. E essa palavra, antes de tudo, é para mim, né? O temor a Deus é melhor do que a falsa religiosidade. Aquilo que eu faço para Deus não é mais importante do que aquilo que Deus espera que eu faça, que é o temor, que é considerá-lo. Essa é a primeira advertência. A segunda, assim fala, agora iniciaremos, né, falando sobre as riquezas que não dão sentido à vida, né? A segunda advertência aí dos versos 8 a 12, nós temos aí a atração pelo dinheiro como razão de viver. E isso é um erro. Nós já temos testemunhado isso. Que a atração pelo dinheiro como razão de viver é um erro. Viver pelo conseguir mais, pelo querer mais. O mamoísmo, nós conhecemos, é uma divindade, né? O mamon, né? É o Deus da riqueza, do dinheiro. O mamoísmo é a adoração à riqueza como se ele fosse um Deus. E lança-se sobre ele toda a sua confiança. Eu gosto de redes sociais, gosto de passar pelo YouTube, pelo Insta, pelo Face, quando dá. E o que eu tenho visto muito hoje, acredito que muitos irmãos também que têm acesso à rede social, é a quantidade de pessoas vendendo riqueza, vendendo a possibilidade de ter riqueza e colocando o sentido da vida nessas coisas. E provocando, instigando, principalmente os vendedores de cursos sobre como ganhar dinheiro. Tem aos montes, às centenas. Eu arriscaria dizer que aos milhares. Pessoas que ensinam e que instigam e que provocam. E a gente fica até meio assim, esse cara é extraordinário. Porque ele mostra a foto de mansões, de grandes casas. E não tem nenhum problema naquilo, tá, irmãos? Não tem nenhum problema nisso. O problema é que a gente vê que a gente vai até conhecendo outras informações, que aquilo ali é toda uma mentira. Que é só para instigar, só para provocar. Não há problema em ter propriedades, não há problema no trabalho, no sucesso, em alcançar essa riqueza. Precisamos pensar muito bem na motivação, mas a gente tem visto hoje, até tem um muito conhecido, não quero ficar expondo, mas ele mesmo se expõe, que é o Pablo Marçal. Alguém já viu um vídeo dele? A agressividade com que ele provoca as pessoas falando de riqueza, fala em nome de Deus. Plateias lotadas. Há quem diga que é possível tirar alguma lição das suas palestras, dos seus cursos, mas eu percebo um pouco de exagero ali, um discurso muito forte sobre riqueza, sobre ter, sobre possuir, sobre conquistar, sobre uma vida que ou que gira em torno dessas coisas. 1 Timóteo 6,10 diz assim, pois o amor ao dinheiro, ele não diz que o dinheiro é a raiz, mas o amor.
Às vezes a gente olha e fala, o dinheiro é um mal. Não, o dinheiro não é mal. Ele é um recurso. Mas o amor, porque o amor é uma decisão, é uma escolha de fazer o dinheiro uma divindade e colocar toda a sua confiança e esperança nele. Porque é desse recurso que vem as suas propriedades, os seus bens, o que lhe dá segurança e tantas outras coisas que o dinheiro pode conquistar. Então não há problema no dinheiro, vamos deixar isso claro aqui. O problema é o amor, porque o amor nos faz fazer coisas absurdas. Veja bem, meus irmãos, o amor fala de entrega, não fala? Paulo disse que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou. Então, se ama, se o dinheiro ele é amado, se faz tudo, se mata, se corrompe e tantas coisas mais. A televisão, as notícias, os noticiários estão repletos de notícias de pessoas assim. Teve até, se não me engano, o governador do Rio de Janeiro, o ex-governador, que ele falava que ele tinha um apreço, vou usar uma palavra aqui bonita, um apreço pela corrupção, pelo dinheiro, pelos contratos fraudulentos. Aquilo era um Deus para ele. Pesquisem, né, a sua confissão. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, alguém que, de fato, amou o dinheiro e fez de tudo por causa do dinheiro. Vemos no verso 8 que o amor ao dinheiro promove injustiça, e vemos isso aos montes nos dias de hoje, e desde sempre. E foi uma das coisas que Deus muito advertiu os ricos em Israel no tempo do Antigo Testamento: a injustiça, juros altos, muita maldade. O verso diz: quem ama, por isso é importante ter a leitura de 1 Timóteo 6,10, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, porque ele gera no coração um desejo de querer sempre mais, até porque ele mexe com o psicológico, ele mexe com um sistema até orgânico, é um sistema de compensação. As psicólogas talvez podem falar, né? Gera lá o mais ocitocina e tantos outros hormônios que são liberados quando você consegue conquistar algo, e o dinheiro é uma delas, gera prazer, e o dinheiro acessa outras coisas, que geram ainda mais prazer. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido, e é a palavra de alguém que tinha muito, mas ele só viu ali no final. Quem ama o dinheiro é como ter uma fome que jamais será saciada. Jamais será saciada, porque sempre quer mais, porque aquilo que tem nunca é o suficiente. E a gente vai falar no finalzinho aqui desse trecho sobre contentamento e satisfação, por causa da graça de Deus, com aquilo que Deus tem feito chegar às nossas mãos. Cada um na sua medida, cada um na sua expectativa, mas esse é o nosso desafio, e não viver uma vida insatisfeita. E Salomão precisou chegar na velhice para compreender isso, e o pior, que ele acabou se desviando do Senhor, e feio, irmãos, feio, muito feio. 1 Reis 11:9 diz: o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Nós precisamos aprender com as Escrituras e com os erros, porque é interessante que a Bíblia ela não oculta os erros dos servos de Deus, não oculta, ela revela, pelo contrário, para que a gente possa aprender. E embora a gente veja ali os erros de Davi, Deus o leva em consideração por causa do seu quebrantamento, que não aconteceu no final, mas durante a sua jornada, durante a sua vida. Quando Deus deixa de ser o nosso Senhor, o alvo do nosso amor,
outros deuses entram no lugar. E um deles é Mamon, o deus do dinheiro. E outras tantas divindades, porque como grandes recursos dão grandes acessos, se esse coração não estiver no temor do Senhor, temor verdadeiro, não só de palavra, não só do discurso, não só de uma promessa vazia, mas de verdadeiro coração, Deus preserva, Deus dá graça. E eu acredito pelas Escrituras que nos dias Deus dá ainda mais, porque o coração está nele. 1 Reis 11, a gente leu 9, né? Vou ler agora o 5. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Trouxe mulheres, com elas os seus deuses, construiu templos. Ele podia, ele era rei, ele era poderoso, ele era rico, ele tinha condição. Ele comprava acordos de paz com outras nações, dava grandes quantias, casava com as filhas dos outros reis, pagava ali a sildote, essas mulheres vinham com eles as suas divindades. Quando Deus deixa de ser o nosso Senhor, o Deus, o Criador dos céus e da terra, deixa de ser o nosso Senhor, acabamos por dar espaço para outros deuses entrar. O verso 11 diz que o aumento das riquezas traz consigo também grandes preocupações, porque outras pessoas dependem. E outras pessoas se veem enredadas por isso. Eu testemunho algumas coisas no contexto do meu trabalho, e eu percebo pessoas que vão sendo seduzidas por um estilo de vida que está restrito a poucas pessoas. E aí vira e mexe, aparece um rombo financeiro de alguém que arrumou um jeito de fazer alguma coisa para alcançar aquele padrão. O verso 12 faz uma distinção do sono, do descanso da vida de um trabalhador versus a fartura do rico. Então, meus irmãos, que não possamos nos deixar a atração pelo dinheiro ser a nossa razão de viver, porque isso é um erro. Isso é um erro. A terceira advertência dos versos 13, eu marquei aqui 20, mas é do 13 ao 17, que fala sobre a vaidade das riquezas, né? A motivação em querer mais o que se faz, né? Querer mais, trabalhar mais para querer aumentar ainda mais as suas riquezas. Fala da vaidade. Pessoas que acabam se envaidecendo e eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Esses youtubers, eles mostram isso, né? Que eu consegui isso, eu consegui isso, eu consegui isso. Alguns são até verdadeiros, mas a grande maioria a gente fica sabendo que eles alugam para mostrar, para provocar. Porque quem tem verdadeiramente não fala. Poucos sabem. Não quer chamar atenção. Mas aqui ele faz uma advertência sobre a vaidade das riquezas. Do versos 13 a 17, os que trabalham ardorosamente por toda a vida, se esforçam dia a dia para conseguir mais, acabam entrando por um caminho perigoso e incorrem no risco de perder tudo. Eu já tive contato com pessoas que perderam tudo por causa de apostas, porque apostaram mais. Não é aposta de jogo, não, é aposta pelo novo negócio, por querer mais. Não há satisfação, há sempre querer mais. E às vezes nesse desejo de querer mais, incorrem em fazer coisas erradas, em se arriscar nesse mau negócio, porque a vaidade e esse amor deixa a pessoa cega. A pessoa cega.
A pessoa fica cega e é muito perigoso. Mas a gente acha que isso só acontece aqui nesses lugares, né? De grandes riquezas. Não, nós podemos incorrer também no risco da vaidade daquilo que nós temos, das nossas riquezas. E nos apoiar nesse lugar. E colocar a nossa esperança nesse lugar. E sexta-feira nós estávamos aqui orando. E enquanto orávamos, veio meu coração. Veio uma palavra, insegurança. E eu me vi sondando o meu coração e avaliando, né, algumas coisas que tenho vivido, que tenho experimentado e que tem gerado insegurança no meu coração. E onde há insegurança, há falta de confiança em Deus. Nós precisamos fazer essa sondagem do nosso coração. Aonde nós estamos nos apoiando? Em quem eu estou esperando? Em quem eu estou confiando? E o verso 15, nos confronta de uma forma muito contundente. Ele diz: o homem sai nu do ventre da sua mãe e como vem, assim vai. E a gente olha hoje, depois de alguns milhares de anos, vê ali o que os faraós fizeram. Quando morriam, levava toda a sua riqueza. E não só isso. Se a esposa estava viva, se o filho estava vivo, os escravos levavam todo mundo, matava todo mundo e levava com ele, porque ele esperava que aquelas pessoas iriam servi-lo na outra vida. E está lá, só gente viva agora se aproveitando da riqueza deles. A gente nasce de fato nu. E termina assim. Isso fala da fragilidade da nossa vida. Nós somos frágeis, como uma poeirinha. Os salmos estão repletos disso, uma névoa. A vida é como um sopro. E passamos muito rapidamente. A vida é muito breve. E precisamos pensar, por isso que nós falamos lá no começo, essa vida é tão breve, essa vida é tão frágil, mas nós que estamos em Cristo temos tanta paz e certeza naquilo que a palavra nos diz, por isso que nós falamos lá no começo sobre a palavra, sobre aquilo que está escrito, sobre aquilo que está registrado, para que a gente se apoie nessas verdades eternas, nessa proclamação das verdades eternas que estão na palavra de Deus, na sua santa palavra. E por fim, uma quarta advertência dos versos 8 a 20, aí sim é uma chamada de atenção para um vislumbre sobre a graça de Deus, sobre a bondade e sobre a misericórdia de Deus. Diante de tantas circunstâncias complicadas, complexas, o professor e o mestre diz: as riquezas de nada valem, nada resolvem, dinheiro para quê? A vida é muito complicada, o importante é desfrutar o que está à nossa disposição. É desfrutar daquilo que Deus tem feito chegar às nossas mãos. É nos alegrar e nos contentar com aquilo que Deus tem feito chegar às nossas mãos. Nos contentar com isso. E agradecer a Deus por isso. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer e beber e desfrutar o resultado de todo o seu esforço que faz debaixo do sol durante os poucos dias de sua vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então estamos sendo convidados a olhar para aquilo que Deus tem feito chegar às nossas mãos e nos contentar, nos alegrar, gozar daquilo que Deus tem feito chegar às nossas mãos, sejam bens, sejam algumas riquezas, sejam algumas ou poucas posses, ou seja, a família. O mais importante de todas as riquezas de um homem é a sua família. E do seu trabalho, embora com muito esforço, o que advém daquilo, poder aproveitar também e se alegrar.
À primeira vista, esses versos parecem um mero elogio a uma vida simples e moderada, mas a palavra-chave é Deus e a sua graça. Porque é muito bom, meus irmãos, chegar à conclusão que tudo que nós temos, seja ele pouco ou muito, o nosso conhecimento, as oportunidades que chegam até nós, é dádiva da graça de Deus. Eu tenho um pouquinho, estou contente com isso, graças a Deus. Deus me deu um pouco mais, graças a Deus. E se alegrar, contentamento. O segredo da vida é observar tudo sob o ponto de vista da graça. É uma disposição de aceitar tudo como vindo do céu, quer seja trabalho ou riqueza, ou ambos. Quando eu falo riqueza, geralmente a gente pensa em suntuosas quantidades de dinheiro, mas não é. Não é sobre isso. O texto já nos advertiu sobre isso. Os versos 19 a 20, parece que ele fala sobre satisfação, né? Contentamento com aquilo que foi conquistado, com aquilo que foi alcançado. Na Bíblia, a mensagem, Bíblia em linguagem contemporânea, o verso 19 diz: sim, devemos aproveitar ao máximo tudo o que Deus nos dá, sejam riquezas, seja a capacidade de desfrutá-las. Aceitar a própria sorte e desfrutar o trabalho é uma dádiva. Desfrutar do trabalho é uma dádiva de Deus. Deus nos dá a oportunidade do trabalho e de a partir dele conquistar, não importa a quantidade, aquilo que Deus fez chegar às suas mãos. Se satisfaça, se contente. Quero continuar trabalhando mais, quero estudar para crescer, amém. Só não faça disso um Deus na sua vida. Só não lance a sua confiança nisso. A parábola dos talentos fala sobre aqueles que receberam certa quantidade para multiplicar de acordo com as suas capacidades. E aqui nós temos pessoas que têm capacidades diferentes, habilidades diferentes, histórias de vida diferentes. E como na parábola dos talentos, que um recebeu 5 e outro 10, e o texto é muito claro, de acordo com a sua capacidade, a missão de todos eles era multiplicar, trabalhar. E nós, como servos de Deus, sabemos que nós prestaremos conta daquilo que Deus, pela sua graça, faz chegar às nossas mãos, porque é dele. Mordomia é isso, né? Nós somos mordomos, nós cuidamos, porque entendemos que tudo é de Deus. E Ele, quando nos dá a graça de trabalhar, de conquistar, de alcançar, seja um carrinho simples, seja um carrinho do ano, não importa. Se a sua casa é simples ou é uma casa maior, não importa. A questão é, Deus tem feito chegar às minhas mãos, eu vou trabalhar, vou multiplicar e vou me alegrar nele, no Senhor. E quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do seu coração, com aquilo que foi possível conquistar. Embora nós somos hoje em dia bombardeados com essas informações sobre essa riqueza material e acumulação de bens sem fim, os filmes e tantas outras coisas, que possamos, meus irmãos, nos alegrar com aquilo que Deus tem feito chegar nas nossas mãos e encontrar contentamento nele, porque sabemos que quando a nossa vida findar aqui, seja pouco ou seja muito, tudo vai ficar, não é verdade? Nós iremos para o Senhor, porque o que mais importa é a nossa vida. Parece então que o segredo é pegar aquilo que recebeu, entender como dádiva e graça de Deus e se contentar. E se contentar não quer dizer aceitar tudo não, né? Há alguém que diz, a pessoa agora está conformada, né? Se contentou com a situação, não é nesse lugar. A ideia de contentamento é satisfação, é alegria, é paz.
gratidão com aquilo que recebeu e entende que é muito mais daquilo que ele merece. É graça de Deus. Então eu vou fazer bom uso disso, para a obra de Deus, para ajudar pessoas, para ajudar a minha família. Quando sabemos que aquilo que temos e conquistamos foi por meio da graça de Deus, encontramos satisfação e paz, contentamento. Como o Senhor é bom. Cada um de nós sabemos de onde saímos, pelo que passamos, não é verdade? Cada um aqui tem uma história. Sabe pelo que viveu, pelo que passou. Deus te permitiu chegar até aqui. Glória a Deus. Talvez você pudesse estar numa outra situação, um pouco melhor. Mas quando lançamos o nosso olhar, o nosso coração, a nossa confiança em Deus, aprendemos a nos contentar, a aprender e a ensinar. Ensinar os outros, compartilhar. Logo, não sobra tempo para reclamação, para insatisfação, não sobra tempo para querer aproveitar a vida a qualquer custo, porque sabemos que aqui nós estamos de passagem. Há quem diga que a vida é muito curta, eu vou aproveitar ela ao máximo, eu vou extrair tudo que eu puder, eu vou conhecer lugares, pessoas, ter experiências, e hoje a gente está vivendo a era da experiência. As pessoas querem experimentar, querem ter uma sensação boa, conquistando algo. Só que isso vira um ciclo que não tem fim, você vai sempre querer mais, porque esse é até o efeito da droga, esse é o efeito dos vícios, mexe até com a química do nosso cérebro. O segredo é o contentamento com aquilo que Deus tem feito chegar às nossas mãos. O homem que vive pela graça de Deus se ocupa com a alegria do seu coração. Ele é contente no Senhor. Ele olha para o seu passado, vê a graça de Deus, ele agradece ao Senhor e ele está satisfeito. Por mais que ele passe lutas, por mais que existam perdas, eu olho para trás, eu sei onde eu estava, por onde eu passei, eu cheguei até aqui. Deus fez tantas coisas boas, quanto cuidado, quanto amor, quanta graça, quantos recursos, como eu pude ajudar pessoas, não importa se com uma quantidade pequena ou grande, não importa. Tive o privilégio de compartilhar, louvado seja o Senhor. Ele se ocupa com a alegria do seu coração, é um exercício. Filipenses 4:12 diz: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É conhecer a sua história, de por onde você passou e ter entendimento quem te permitiu chegar até ali. Até porque nós sabemos que a nossa vida, seja ela regada a muitas lutas, e com algumas pitadas de bênção e da graça de Deus, sabemos que nada do que a gente vive aqui, seja por mais ruim ou por mais extraordinário, maravilhoso que seja, nada pode se comparar com a glória que em nós será revelada, e que o dinheiro, e que nem a pobreza, no sentido de, pensando lá na parábola dos talentos, aquele que recebeu um, e ficou choramingando ali, não quis se arriscar, porque o trabalho, a vida, é correr riscos, ou não é? Você investe no negócio, você corre risco. Você troca de trabalho, você corre risco. Você vai desenvolver uma determinada atividade, por mais que você tenha habilidade, é um risco. Mas aquele homem não quis se arriscar. E o texto é muito duro ali na parábola, né? Embora é uma parábola, tira o que ele tem. Porque nem a pobreza vai nos capacitar a sermos merecedores da salvação. O mérito é a graça de Deus em Jesus Cristo. Mas Romanos 8:18 diz: porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Longe de querer acrescentar o texto, mas aqui fazendo o exercício com base em todo esse contexto aqui,
para mim, né? Porque para mim, tenho por certo que nem os sofrimentos, e nem as grandes riquezas, nem as grandes bênçãos, nem a melhor experiência da vida pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, pela sua santa e maravilhosa palavra, que possamos sempre aprender e a começar em nós, tomar a decisão diária de fazer a sua vontade. Eu quero a cada dia mais conhecer a sua vontade, ir em direção àquilo que o Senhor deseja que eu faça. E que as minhas decisões, que o meu trabalho, que o trabalho ministerial, que todas essas coisas, ó Senhor, sejam um sinal da tua graça. Que toda conquista, que tudo que pode ser feito, realizado, tudo aquilo que pode ser acumulado com o trabalho, com o esforço, nada se compara com a sua graça, com o seu amor, e que possamos viver contentes com aquilo que o Senhor fez chegar às nossas mãos. E que possamos nunca nos perder nessa jornada, nunca nos perder, mas nos manter no Senhor, satisfeitos e contentes no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Fique de pé aí no seu lugar, vamos orar. Irmãos, na primeira semana de abril, primeiro domingo de celebração dos 30 anos de organização da nossa igreja, nós estaremos no templo. Amém? Glória a Deus. Acabando, estamos ali cuidando de alguns detalhes. Eu achava que ia ser rápido, né? Mas Deus foi muito bom, nos fez chegar recursos extraordinários. Estamos conseguindo fazer tudo muito bonito. E ore para que seja de fato um mês de grande celebração, de glorificar a Deus, de nos contentarmos com aquilo que Ele nos deu, com todos os recursos que Ele nos deu, com toda a sorte de bênçãos da história da vida da nossa igreja, né? Com a vida do pastor Rafael, que esteve à frente aí boa parte desses 30 anos, com todos os irmãos que estão desde o início, o irmão Zezinho, a irmã Inês, a irmã Edna, quem chegou um pouquinho depois, mas está a vida toda aqui, né? Possamos aí ter um mês de grande celebração. Ore por aqueles que virão pregar, ore por aqueles que estarão celebrando a Deus conosco nos louvores. Ore por tudo isso para que Deus seja louvado no começo, no meio e no fim. Amém? Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Os irmãos estão vendo um cheiro? Eu vejo um cheiro. Não vai embora não, irmãos. Tem um negocinho ali, ó, que é a bênção de ontem, né? O cesto que ontem acabou ficando mais cheio, né? Multiplicou. Então vamos continuar nos alegrando em Deus aqui. Amém, queridos?